Somos seres embebidos em linguagem. A interação do nosso organismo com os outros indivíduos e com o ambiente, de uma forma geral, fez nascer a linguagem. Provavelmente como um produto instrumental que auxiliou o ser humano no seu ambiente primitivo, natural, a nossa relação com a linguagem tornou-nos seres culturais. No episódio de hoje, cultura, linguagem e cérebro, uma coisa só. A linguagem faz parte de uma sistematização dos estímulos que nos chegam do ambiente. Visa transmitir um sentido de verdade para a nossa existência e para as nossas relações, onde uma palavra ou um conceito nasce respondendo a uma necessidade que o ambiente nos trouxe. Um som, um grunhido, acaba se tornando, passo a passo, pouco a pouco, em uma linguagem complexa, cheia de sentidos e de significados, que dá uma nova percepção aos seres humanos. Bem, essa capacidade de sistematização de linguagem tem a ver com o desenvolvimento do nosso neocórtex, que é a parte mais jovem do nosso cérebro. No caso dos mamíferos, o desenvolvimento do neocórtex vai remeter a 230 milhões de anos atrás. No caso dos seres humanos, o progressivo aumento da quantidade ou mesmo da complexidade dos estímulos que chegavam do ambiente, dos estímulos que chegavam do ambiente, gustação, audição e principalmente a visão, vão ter culpa, digamos assim, no desenvolvimento do nosso neocórtex. Vão ter, digamos assim, uma responsabilidade pelo desenvolvimento dessa parte mais jovem do nosso cérebro. Esses estímulos que chegam em uma quantidade cada vez maior e numa qualidade, digamos assim, cada vez mais complexa, requeriam um centro nervoso específico para integrá-los ao nosso comportamento. É uma estrutura receptora e integradora. Aí nasce o nosso neocórtex. Nasce, portanto, de uma necessidade que vem do ambiente, de sistematizar as informações que vêm do ambiente. É preciso compreender o papel central dos sentidos nesse processo. As referências da visão, por exemplo, no caso dos seres humanos, constituem um rico alimento para a formulação de conceitos. Para a gente entender como que a visão é importante e nos influencia, para vocês terem uma ideia, a visão que se desenvolve ainda no útero materno pode ser responsável, alguns estudos apontam para isso, pela preferência que a grande maioria de nós possui pela lateralidade direita do nosso corpo, Tu chuta com a perna direita, Te movimenta no ambiente, utilizando esse lado do teu corpo. A grande maioria das pessoas são destras. Parece que há uma possibilidade de ter relação com a visão, O feto fica olhando para esse lado direito do corpo e acaba criando maior consciência desse lado do seu corpo do que do lado esquerdo. Então, a visão exerce um fator de influência muito forte nos nossos padrões neurais e, consequentemente, nos nossos padrões comportamentais. Diante dessa necessidade, então, de ler o ambiente através dos sentidos, nossas capacidades simbólicas se desenvolvem. É importante destacar que expressões artísticas em forma de pintura já haviam surgido há cerca de 30 mil anos. Já uma linguagem mais desenvolvida acabou surgindo há cerca de 10 mil anos atrás. A partir de então, comunicar e criar se tornaram grandes capacidades dos seres humanos. Vamos pensar o caso dos seres humanos mais propriamente dito, então. A cognição e as suas manifestações mais gerais, as suas capacidades simbólicas, foi o que nos fez saltar de um status puramente biológico para um status biológico e cultural.
Nós temos duas histórias, então, que caminham juntas. Uma história biológica e uma história cultural. Esse negócio de contrato social não existe, assim, né? Isso é uma invenção. Então, nossa missão seria desvendar esses mecanismos que levam da biologia à cultura. E, a partir disso, inferir acerca de possibilidades de reflexão a respeito da nossa história, né? Através desse viés. Bem, no passado da nossa história, nós fomos de uma linguagem simples a linguagens mais complexas. A linguagem é um elemento fundamental para a perpetuação da coletividade humana. Forma, então, a cultura. Bem, o que é a cultura? É uma coisa das URGS que expõe as regras institucionais. As inúmeras formas de culturas ao redor do globo não passam de sistematizações de estímulos externos que chegam aos organismos e se moldam através dessas perspectivas simbólicas. Um exemplo genérico: a cultura X interpreta a realidade, interpreta o ambiente da maneira X, através da linguagem. Já a cultura Y interpreta o ambiente, interpreta a sua existência através da perspectiva Y. Aí nascem as diferentes culturas na nossa história. São interpretações do ambiente que se dão da forma X ou da fórmula Y, de acordo com a realidade daqueles indivíduos. Essa linguagem, esse interpretar, molda as nossas sinapses, molda o nosso sistema nervoso de uma forma ampla e geral. E esses processos cognitivos, eles vão estar, altamente atrelados ao nosso dia a dia, aos padrões de comportamento que vamos ter no nosso dia a dia, relacionados, portanto, à nossa cultura. Um brasileiro do período imperial, por exemplo, ele vai se comportar e pensar como um brasileiro do período imperial justamente em função da sua cultura. A cultura do Brasil naquela época dizia respeito àqueles valores, aquelas visões de mundo que vão estar espalhadas pelo Brasil nesse período. Então, quer dizer, existe essa ligação que é óbvia pra gente, entre formas de comportamento e a cultura. Lembrando que a cultura são formas de sistematização do ambiente através da linguagem. Então, há uma profunda dialética entre cérebro, linguagem e cultura. Então, a cultura é um conceito que une linguagem, sentido a comportamento. A gente pode pensar, cultura igual a comportamento mais linguagem. Quando uma pessoa nasce em determinada realidade, logo o sistema nervoso e o cérebro vão fazer todo um esforço para se adequar àquela realidade. O aprendizado na infância, na primeira infância, é justamente isso. Um sistema nervoso se adequando ao ambiente, se adequando a padrões de comportamento que vão manter aquele organismo vivo naquele ambiente onde esse organismo foi lançado, depois do nascimento. Esses padrões de comportamento são justamente copiados pelos outros indivíduos da mesma cultura que convivem com aquele novo organismo que acabou de nascer. Dá pra botar umas imagens de bebezinho, assim. Então, quanto maior a proximidade entre os seres, maior o espectro de influência, de cultura e logo de comportamento a gente vai experienciar. E é justamente a esses modelos de padrões de comportamento que se dão na história humana que damos o nome de cultura. Mas o que precisamos ter em mente é que o desenvolvimento da cultura como um todo está atrelado ao desenvolvimento da nossa cognição, ou seja, a estrutura do nosso sistema nervoso, ou seja, está atrelada à nossa biologia, ou da forma como o nosso aparelho biológico interage com o ambiente. Então podemos inferir que a cultura é uma certa forma de resposta da nossa cognição, das nossas capacidades cerebrais aos estímulos que vêm do ambiente. Podemos dizer que a nossa biologia define a forma como percebemos o mundo, define a nossa verdade, define a nossa realidade. Nossos traços culturais, ideológicos, religiosos, dogmáticos ou mesmo institucionais derivam de uma estrutura cognitiva que deriva da nossa biologia. Nos projetamos para além dos sentidos através dos conceitos, mas não nos tornamos independentes dos sentidos,
já que eles são a base, portanto, de qualquer processo cultural, racional ou cognitivo que a gente vai desenvolver ao longo da nossa existência. Os sentidos são fundamentais. Lembra quando eu acabei de falar a respeito da ligação entre a visão e o conceito? Pois é disso que eu estou falando. A grande questão é, então, como podemos pensar a sociedade através desse viés que une linguagem, cérebro e cultura. E é isso justamente que estamos tentando fazer na série Coletividade. Voltamos depois de uma pausa, às vezes pausas são necessárias, né? Em função de outras atividades que a gente faz, que a gente efetua, mas agora voltamos com tudo, fechando aí os nossos próximos episódios. Por hoje era isso, até o nosso próximo episódio, pessoas, e falou!